Minha filha tinha 3 anos quando os médicos nos disseram que ela não passaria do Natal. Hoje, ela está aqui do meu lado, com 8 anos, rindo, correndo, vivendo. E o que aconteceu entre aquele diagnóstico devastador e esse milagre vai te fazer acreditar que a fé ainda move montanhas. Se você acredita em milagres, já deixa seu like agora porque essa história precisa chegar em quem está perdendo a esperança. Meu nome é Roberto, sou metalúrgico, trabalho em Taubaté, interior de São Paulo. Minha esposa, Fernanda, é auxiliar de enfermagem. A gente sempre foi um casal simples, daqueles que fazem conta no papel para chegar no fim do mês. Mas a gente era feliz. Nossa filha, a Cecília, nasceu em março de 2017. Um parto difícil, mas ela veio perfeita. 2,8 kg, olhos castanhos enormes, um sorriso que iluminava a casa inteira. Os primeiros anos foram normais. Cecília engatinhou com 6 meses, andou com 1 ano. Falava papai e mamãe com aquela voz fina que derretia qualquer um. Mas quando ela completou 2 anos e meio, a gente começou a notar que algo estava errado. Cecília começou a cair. Do nada, sem tropeçar em nada. No começo, a gente achou que era coisa de criança aprendendo a correr. Mas aí as quedas ficaram mais frequentes. Ela caía no meio da sala, caía na escola, caía brincando no quintal. E pior, ela começou a reclamar de dor nas pernas. Dói, papai, dói muito. Levamos no pediatra. Ele pediu exames de sangue. Tudo normal. Mas Cecília continuava caindo, e a dor só piorava. Foi aí que o pediatra pediu para a gente procurar um neurologista infantil. A consulta demorou 3 meses para conseguir pelo SUS. 3 meses vendo minha filha definhar, sem poder fazer nada. Quando finalmente conseguimos a consulta, o neurologista pediu uma bateria de exames: ressonância, tomografia, biópsia muscular. A gente vendeu a televisão, vendeu meu celular. Fernanda pegou empréstimo com a irmã. Fizemos todos os exames. E na consulta de retorno, o médico nos chamou sozinhos, sem a Cecília. Eu lembro até hoje da sala. Pequena, cheiro de álcool, uma janela que dava para o estacionamento. E o médico, um senhor de uns 60 anos, olhou para a gente e disse: Cecília tem uma doença neuromuscular rara. Distrofia muscular congênita tipo 1A. É degenerativa e não tem cura. O mundo parou. Fernanda segurou minha mão com tanta força que as unhas entraram na minha pele. Quanto tempo ela tem, doutor? Ele abaixou os olhos. Com o avanço que já está, se não responder a nenhum tratamento experimental, talvez 1 ano, no máximo 2. Os meses seguintes foram um inferno. Cecília foi perdendo a força das pernas. Parou de andar sozinha. A gente comprou uma cadeira de rodas pelo SUS. Ela perguntava: papai, por que eu não consigo mais brincar de correr? E eu não sabia o que responder. Fernanda chorava no banheiro todo dia. Escondia o rosto para Cecília não ver, mas eu via, e o desespero dela era o meu desespero. Tentamos tudo. Levamos ela em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Fizeram um tratamento experimental com corticoides. Não funcionou. Tentamos fisioterapia intensiva, 5 vezes por semana. Cecília chorava de dor, mas a gente insistia, porque era a única coisa que sobrava. Nada adiantava. A doença avançava, rápida, cruel, silenciosa. No Natal de 2020, Cecília mal conseguia mexer os braços. Estava perdendo a força de engolir. Os médicos começaram a falar em sonda. E numa consulta de dezembro, o neurologista nos chamou de novo. Olha, vocês precisam se preparar. O quadro está se agravando. Talvez ela não passe do próximo Natal. Se você está acompanhando até aqui, já se inscreve no canal, porque o que aconteceu depois dessa notícia mudou tudo. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque essa história não é só sobre desespero, é sobre fé, é sobre esperança, é sobre acreditar quando tudo diz para você desistir. Saímos daquela consulta destruídos. Fernanda entrou no carro e explodiu. Não era choro, era um grito de dor que vinha de um lugar tão fundo, que eu nunca tinha ouvido antes. Deus, por quê? Porque minha filha, ela tem 3 anos. 3 anos. Eu segurei ela, e chorei junto, porque a verdade é que eu também não entendia. Eu também queria gritar. Também queria saber por que Deus permitia aquilo.
Mas enquanto Fernanda chorava no meu colo, eu ouvi uma voz dentro de mim. Não era uma voz audível. Era um pensamento, uma certeza. Vai até a Aparecida. E foi nesse momento que tudo começou a mudar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava olhando para o teto do quarto, ouvindo a respiração difícil da Cecília no quartinho ao lado, e aquele pensamento martelava na minha cabeça. Vai até a Aparecida. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, sabe? Acreditava em Deus, mas de longe. Ia na missa de vez em quando, mais por tradição do que por fé. Mas naquela noite, eu senti que não era coincidência. De madrugada, Fernanda acordou, me viu sentado na cama. Você está bem? Respirei fundo. Fernanda, eu quero fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Ela sentou na cama, acendeu o abajur. Que tipo de promessa? Eu quero ir andando até a Aparecida, levar a Cecília, pedir pela cura dela. Fernanda me olhou em silêncio, os olhos ainda inchados de tanto chorar. Roberto, são quase 120 quilômetros. Como a gente vai fazer isso com a Cecília numa cadeira de rodas? Eu não sei, mas eu sinto que a gente precisa tentar. É a única coisa que ainda não fizemos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. E então, ela segurou minha mão. Então a gente vai, juntos. Nos dias seguintes, a gente começou a planejar. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos equipamento, não tínhamos experiência, mas tínhamos fé. E às vezes, fé é tudo que você precisa para dar o primeiro passo. Conversamos com o padre da nossa paróquia. Ele nos abençoou e disse: a jornada de vocês já começou. Nossa Senhora vai caminhar com vocês. Pedimos algumas doações na comunidade. Conseguimos uma cadeira de rodas mais leve. Um amigo emprestou uma barraca de camping. Minha sogra fez marmitas para a gente levar. E no dia 10 de janeiro de 2021, a gente saiu de Taubaté. Eram 6 da manhã. O sol ainda estava nascendo. Cecília estava na cadeira, segurando um terço que a avó tinha dado. Ela não entendia direito o que estava acontecendo. Papai, a gente vai passear? É, meu amor. A gente vai num lugar especial. E demos o primeiro passo. Os primeiros quilômetros foram os mais difíceis. Não pelo cansaço físico, mas pelo medo. Medo de não conseguir. Medo de estar fazendo uma loucura. Medo de a Cecília piorar no meio do caminho. A estrada era movimentada. Caminhões passavam buzinando. A poeira subia. O sol esquentava. Fernanda empurrava a cadeira. Eu carregava a mochila com as coisas. No final do primeiro dia, tínhamos andado apenas 15 quilômetros. Paramos numa praça em Pindamonhangaba. Montamos a barraca embaixo de uma árvore. Cecília estava exausta. Reclamava de dor nas costas. Mal conseguia comer. Fernanda chorou de novo. A gente não vai conseguir, Roberto. Ela está sofrendo. Eu sei que está difícil, mas a gente não pode desistir agora. Naquela noite, eu rezei. Rezei como nunca tinha rezado antes. Nossa Senhora, se essa jornada for da sua vontade, nos dê forças, porque sozinhos, a gente não consegue. No segundo dia, acordamos com o corpo doendo, mas algo tinha mudado. Quando passamos por uma igrejinha pequena, uma senhora nos chamou. Vocês vão para a Aparecida? Vamos, sim. Ela entrou em casa e voltou com pão, frutas e garrafas de água. Que Deus abençoe essa jornada de vocês. Vou rezar pela menina. No terceiro dia, um caminhoneiro parou no acostamento. Oh, família, onde vocês vão? Para a Aparecida. Andando? É. Ele desceu da boleia, abriu a mochila dele e tirou R$ 200. Toma, compra alguma coisa para a menina. E que Nossa Senhora proteja vocês. No quarto dia, choveu forte. Nos abrigamos embaixo de uma ponte. Cecília tremia de frio. Fernanda tirou a blusa dela e cobriu a nossa filha. Eu olhei para o céu cinza. E pensei, será que a gente está fazendo certo? Foi quando um carro parou. Um casal de idosos. Vocês precisam de ajuda? Levaram a gente para a casa deles. Deram banho quente na Cecília. Fizeram sopa. Deixaram a gente dormir em camas de verdade. No dia seguinte, antes de irmos embora, a senhora segurou as mãos da Fernanda. Não desistam, eu também já fiz essa caminhada. E Nossa Senhora ouve quem caminha com fé. No sexto dia de caminhada, Cecília teve uma crise. Ela começou a tremer. Os lábios ficaram roxos. A respiração ficou difícil. Fernanda entrou em pânico.
Roberto, ela está passando mal. A gente precisa de um hospital. Parei um carro. Um rapaz nos levou até o pronto-socorro mais próximo. Os médicos estabilizaram ela. Disseram que era uma crise respiratória causada pelo cansaço. Vocês não podem continuar essa jornada. A menina não aguenta. Fernanda olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Roberto, o médico está certo. A gente não pode arriscar a vida dela. Eu olhei para Cecília, pequenininha naquela maca, pálida, frágil. E então, ela abriu os olhos. Papai, a gente ainda vai ver a Nossa Senhora? Meu coração apertou. Você quer continuar, meu amor? Ela fez que sim com a cabeça. Eu quero conhecer ela. E foi nesse momento que eu soube. A gente não estava fazendo aquilo sozinhos. Nossa Senhora estava carregando a gente. Saímos do hospital, descansamos mais um dia, e no 8º dia, voltamos para a estrada. Faltavam 50 quilômetros. 50 quilômetros que iam mudar nossa vida para sempre. Porque o que aconteceu quando a gente chegou em Aparecida? Você não vai acreditar. Se essa história já tocou seu coração, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta se você já viveu algum milagre. Eu quero muito ler. E fica comigo, porque o que vem agora vai te arrepiar. Foram mais 4 dias de caminhada. 4 dias de sol escaldante, de pés inchados, de dores nas costas. Mas também foram 4 dias de gente parando para nos abençoar, de crianças acenando da janela, de motoristas buzinando em apoio. A notícia da nossa jornada tinha se espalhado pelas redes sociais. Alguém tinha tirado uma foto nossa na estrada e postado com a legenda: família caminha 120 quilômetros até Aparecida pedindo pela cura da filha de 3 anos. O post viralizou, e quando entramos na cidade de Aparecida, no 12º dia de caminhada, tinha gente nos esperando, gente com faixas, com flores, com velas acesas, uma multidão pequena, mas que cantava: dai-nos a benção, ó mãe querida, dai-nos a benção, ó mãe. Fernanda chorou, eu chorei, Cecília olhava tudo com os olhinhos arregalados. Papai, tanta gente, meu amor, tanta gente que está rezando por você. Chegamos na Basílica de Aparecida às 4 da tarde. Era uma quinta-feira, o sol começava a se pôr. Entramos pela porta principal, Cecília na cadeira, Fernanda e eu, um de cada lado. A igreja estava cheia, mas quando as pessoas viram a gente, começaram a abrir caminho. Silenciosamente, com respeito, com fé, fomos até a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequenininha, morena, de braços abertos, e ali, na frente dela, a gente se ajoelhou. Cecília também tentou se ajoelhar, mas as pernas não sustentavam. Fernanda a segurou no colo, e começamos a rezar. Não era uma oração decorada, não era bonita, não era eloquente, era real. Nossa Senhora, a gente andou até aqui porque a gente não tem mais nada. Os médicos desistiram, a ciência desistiu, só resta a senhora. Fernanda tremia enquanto falava. Eu não sei se a senhora ouve a gente, eu não sei se merecemos esse milagre, mas, por favor, salva minha filha. Ela é tão pequena, ela tem tanto para viver ainda. Cecília, no colo da mãe, olhava fixamente para a imagem. E então, ela falou, com aquela vozinha fina, quase inaudível: Nossa Senhora, eu só quero correr de novo. Ficamos ali por quase 2 horas, rezando, chorando, pedindo. A basílica começou a esvaziar. A noite caiu. Decidimos dormir ali mesmo, num albergue que a igreja mantém para os romeiros. Cecília estava exausta, mal conseguia manter os olhos abertos. Deitamos ela numa cama pequena. Fernanda ficou do lado dela. Eu sentei numa cadeira, segurando o terço. E ali, naquela noite, aconteceu algo que eu nunca vou conseguir explicar. Eram por volta das 3 da manhã. Eu tinha acabado de cochilar quando ouvi a voz da Cecília. Papai, está acordado? Tô, meu amor. Você está bem? Eu sonhei com a Nossa Senhora. Sentei na beira da cama dela. É mesmo? E o que ela disse? Ela disse que eu vou ficar boa, mas que eu preciso ser forte. Eu segurei a mãozinha dela. Você é a menina mais forte que eu conheço. Papai, eu estou sentindo minhas pernas formigarem. Meu coração pulou. Como assim, meu amor? Tipo, quando a gente fica muito tempo sentado. Aquele formigamento. Olhei para Fernanda. Ela tinha acordado.
Cecília, você consegue mexer os dedos do pé? Houve um silêncio. E então, devagar, muito devagar, Cecília mexeu os dedos. Fernanda levantou num pulo. Roberto, ela mexeu. Eu vi. Cecília olhou para os próprios pés. Assustada. Surpresa. Papai, eu consegui. Começamos a chorar. Os três juntos. Não sabíamos o que estava acontecendo. Não sabíamos se era temporário. Não sabíamos se era real. Mas sabíamos que algo tinha mudado. De manhã, levamos Cecília de volta para a basílica. Dessa vez, ela pediu para tentar ficar em pé. Fernanda segurou ela pelos braços. E Cecília apoiou os pés no chão. As pernas tremiam, mas sustentavam o peso. Mãe, eu estou em pé. As pessoas ao redor começaram a perceber. A se aproximar. É a menina da caminhada. Gente, ela está em pé. Um padre que passava por perto veio até nós. O que está acontecendo aqui? Fernanda, chorando, explicou tudo. A doença, a caminhada, o sonho, os movimentos. O padre ficou em silêncio. Depois olhou para Cecília. Minha filha, você está sentindo dor? Cecília fez que não com a cabeça. Não, padre, eu só estou sentindo formigamento. Mas eu consigo mexer. O padre fez o sinal da cruz. Glória a Deus, e glória a Nossa Senhora. Voltamos para Taubaté 2 dias depois. Levamos Cecília direto para o neurologista. Ele fez novos exames, ressonância, eletromiografia, testes de força muscular. E quando ele entrou no consultório com os resultados, o rosto dele era de incredulidade total. Eu não sei explicar o que estou vendo aqui. O que foi, doutor? A degeneração muscular. Parou. Fernanda segurou minha mão com força. Parou como? Simplesmente. Parou. Não há avanço da doença. E mais, há sinais de regeneração muscular, coisa que não acontece nessa patologia. Mas, isso é possível? O médico tirou os óculos, passou a mão no rosto. Cientificamente, não. Essa doença não regride. Ela não para. Ela não melhora. Mas os exames estão aqui. A Cecília está melhorando. Ele olhou para a gente. Vocês fizeram algum tratamento novo? Não, doutor. A gente foi até Aparecida. Ele ficou em silêncio. E então, pela primeira vez, ele sorriu. Então, eu acho que vocês conseguiram algo que a medicina não consegue. Nos meses seguintes, Cecília continuou melhorando. Devagar, mas constante. Voltou a andar com apoio, depois sem apoio, depois a correr. E hoje, 5 anos depois daquela caminhada, ela é uma menina de 8 anos. Saudável, forte, viva. Mas tem uma coisa que eu ainda não te contei, uma coisa que só descobrimos depois, e que vai te provar que esse milagre foi real. Antes de eu te contar essa última parte, deixa seu like, compartilha essa história, porque tem alguém aí fora que está precisando ouvir isso, alguém que está perdendo a esperança, e eu quero que essa história chegue nessa pessoa. 3 meses depois da nossa volta de Aparecida, recebemos uma ligação. Era do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Uma equipe de pesquisadores tinha ouvido falar do caso da Cecília. Queriam estudar o que tinha acontecido. Aceitamos. Levamos todos os exames. Contamos toda a história. A caminhada, o sonho, a melhora inexplicável. Os médicos fizeram novos testes. Análise genética, biópsia muscular, estudos comparativos, e 2 semanas depois, nos chamaram para uma reunião. Eram 5 pesquisadores, todos com expressões sérias. O coordenador da equipe, um médico com mais de 30 anos de carreira, começou a falar. Nós analisamos todos os exames da Cecília, comparamos com o histórico dela. E nós precisamos admitir algo. Meu coração acelerou. O que, doutor? Não existe explicação científica para o que aconteceu com sua filha. Fernanda segurou minha mão. Mas ela melhorou. Os exames mostram isso. Sim, ela melhorou. E esse é o problema. Porque a distrofia muscular congênita tipo 1A não regride. Jamais. Em nenhum caso documentado na história da medicina. Ele abriu uma pasta. Mostrou gráficos, imagens, comparações. Olhem aqui. Esses são os músculos da Cecília 6 meses antes da caminhada de vocês. Degenerados. Sem força. Sem regeneração. Virou a página. E esses são os músculos dela agora. Regenerados.
com fibras musculares novas, funcionais. Mas como? O médico olhou para a gente, e pela primeira vez, ele sorriu. Eu sou um homem de ciência. Passei minha vida estudando doenças raras. Mas, às vezes a ciência não tem todas as respostas. Ele fez uma pausa. Vocês me perguntaram se foi um milagre. E eu não posso confirmar isso cientificamente. Mas posso dizer uma coisa: o que aconteceu com a Cecília desafia tudo o que conhecemos. Mas tem algo que esse médico descobriu, e que me arrepia até hoje. Ele pediu para a gente trazer as datas exatas. O dia que começamos a caminhada. O dia que chegamos em Aparecida. O dia que Cecília mexeu os dedos pela primeira vez. E então, ele cruzou essas datas com os exames de sangue que tinham sido coletados durante o tratamento dela. O que ele descobriu foi impossível de ignorar. Olhem essa curva aqui. Esse é o nível de creatina quinase no sangue da Cecília. Essa enzima aumenta quando há degeneração muscular. Ele apontou para o gráfico. 6 meses antes da caminhada, o nível estava altíssimo. Indicava degeneração severa e progressiva. Virou a página. No dia que vocês saíram de Taubaté, ainda estava alto. Virou mais uma página. Mas olhem o que aconteceu no dia 22 de janeiro. Fernanda olhou para mim. Era o dia que chegamos em Aparecida. O nível caiu, drasticamente, do dia para a noite. Mas, isso é possível? Não em casos como o da Cecília. A queda foi tão abrupta que é como se o corpo dela tivesse simplesmente parado de se destruir. Ele fechou a pasta. E 3 dias depois, o dia que você disse que ela mexeu os dedos, os marcadores de regeneração muscular começaram a aparecer. Ficamos em silêncio. Doutor, o senhor está dizendo que... Eu estou dizendo que algo aconteceu com sua filha no exato momento em que vocês chegaram em Aparecida. Algo que a medicina não consegue explicar. Saímos daquela reunião atordoados. Não era só a confirmação de que Cecília estava curada. Era a confirmação de que aquilo tinha sido real. O milagre tinha acontecido. Voltamos para casa. Cecília estava brincando no quintal com a avó, correndo, rindo, viva. Fernanda se ajoelhou ali mesmo, na sala, e chorou. Não era choro de tristeza, era choro de gratidão. Nossa Senhora, obrigada. Obrigada por não desistir da gente quando a gente quase desistiu. Eu me ajoelhei do lado dela. E ali, naquele momento, eu entendi uma coisa. Deus não tinha nos dado aquele milagre porque a gente mereceu. Ele nos deu porque Ele é misericordioso. Porque Ele ouve quem clama, quem caminha, quem acredita, mesmo quando tudo diz o contrário. Depois que a notícia se espalhou, muita gente começou a nos procurar. Gente com filhos doentes. Gente que tinha perdido a esperança. Gente que não sabia mais para onde correr. E a gente sempre dizia a mesma coisa: não desiste. Enquanto houver vida, há esperança. E enquanto houver fé, há milagres. Recebemos cartas, mensagens, fotos de outras famílias que fizeram a mesma caminhada. Uma mãe de Minas Gerais nos escreveu: meu filho tinha leucemia. Os médicos deram 6 meses. Eu li a história de vocês. E fiz a caminhada até Aparecida. Hoje ele está em remissão total. Obrigada por compartilhar a fé de vocês. Um pai do Rio Grande do Sul. Minha filha tinha um tumor no cérebro. Inoperável. Fiz a promessa. Caminhei 300 quilômetros até o santuário de Caravaggio. Ela foi curada. Vocês me inspiraram a não desistir. E cada história dessas, cada testemunho, me faz ter certeza de uma coisa: milagres acontecem. Não porque a gente é especial, mas porque Deus é fiel. Hoje, Cecília tem 8 anos. Ela vai para a escola, brinca com os amigos, joga bola, anda de bicicleta. Ela tem uma vida normal. Mas dentro dela, dentro de nós, há uma certeza que nada pode tirar. A certeza de que Nossa Senhora caminhou com a gente. De que ela segurou a mão da nossa filha quando a medicina soltou. De que ela ouviu nosso desespero e transformou em esperança. Cecília não se lembra de muita coisa daquela época, mas ela sabe da história. E toda vez que passa em frente a uma igreja, ela faz questão de entrar, acende uma velinha e diz: obrigada, Nossa Senhora, por me deixar correr. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por ouvir a história da minha família. Obrigado por acreditar junto com a gente.
Eu sei que tem gente assistindo isso agora que está passando por um momento difícil, que está pedindo um milagre, que está perdendo a esperança. E eu quero te dizer uma coisa: não desiste. Às vezes, Deus espera a gente dar o primeiro passo para Ele fazer o resto. Às vezes, o milagre não vem do jeito que a gente imagina, mas ele vem. Pode ser numa caminhada de 120 quilômetros, pode ser numa oração da madrugada, pode ser num sonho, mas ele vem, porque Deus não abandona quem confia nele. E Nossa Senhora carrega quem não aguenta mais caminhar. Se essa história tocou você, deixa seu comentário aqui. Conta para a gente, você acredita em milagres? Você já viveu algum? Compartilha essa história. Marca alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de fé, esperança e milagres. Que Deus abençoe você, e que Nossa Senhora Aparecida ilumine o seu caminho. Até a próxima!